Paz do Senhor, meus irmãos, uma ótima noite a todos vocês ao vivo aqui no Instagram. Eu sou Lucas Teixeira, estamos mais uma vez com mais um programa. Paz do Senhor, grande abraço aí ao Freitas Gabriel, está entrando aqui, também irmão Andros Voese. Deus abençoe os irmãos que vão entrando aqui nessa live, irmão Gabriel Nunes. Deus abençoe. Os irmãos estão entrando aqui já na live. Agora são 9 horas em ponto. Essa é a live da UMADCAP, União da Mocidade da Assembleia de Deus de Capivari do Sul. Está também o irmão Anderson Oliveira, está entrando aqui. Irmãos, enquanto os irmãos vão entrando, já quero dar uma boa noite a todos os irmãos que vão entrando aqui na live. E eu quero divulgar a nossa agenda enquanto os irmãos vão entrando, como nós temos feito. E os irmãos sabem que nós temos uma série de lives onde nós estamos fazendo através aqui, até por uma questão de facilidade da gente entrar em contato com os nossos convidados, a gente poder colocar as pessoas em participação ao vivo, né? Tem sido muito prático este veículo de comunicação. Então nós temos usado aqui, até já divulgo para os irmãos, peço que os irmãos já passem adiante essa informação, o culto de sábado que nós faríamos através do Facebook, nós vamos estar fazendo também através do Instagram, possivelmente através do Instagram oficial, o UMADCAP _, tá bom? Os irmãos adicionem aí, os irmãos que não seguem ainda vão seguindo o perfil da UMADCAP, sigam também o meu perfil. Já digo para os irmãos também que alguns vídeos, não são todos, algumas lives nós vamos estar colocando, eu já comecei a fazer algumas postagens no meu canal do YouTube. Então pesquise no YouTube Lucas Velha Cruz, Lucas espaço Velha Cruz, tudo junto, pesquise ali, você vai ver um cara feio com a camisa branca, é esse mesmo. Então siga ali também, nos siga também no nosso canal, que algumas lives elas vão estar sendo feito o upload ali delas no meu canal do YouTube. Algumas nós vamos estar postando também na nossa página. Se tu ainda não conhece a página da Assembleia de Deus de Capivari do Sul, também acesse facebook.com/IEADCAP, é a sigla da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Capivari do Sul. A Maite Freitas está entrando também, Deus abençoe. E como eu vinha comentando a respeito da nossa agenda, a nossa agenda semanal é a seguinte: todo dia, às 23 horas, nós temos a rede de oração, onde nós estamos orando, onde nós estamos buscando a Deus, intercedendo a Deus. Então, se você tem algum pedido de oração, mande para mim via direct, qual é a sua necessidade, qual é a sua carência, se é na área financeira, se é na área afetiva, é um problema na família, causas impossíveis, se é doença, enfim, mande via direct que nós estaremos incluindo como pedido de oração. Tá bom, meus irmãos? Então, todo dia, 23 horas, rede de oração. Também na terça e na sexta-feira, nós estamos fazendo a nossa célula bíblica. Inclusive, será o programa de hoje. Nós estamos aqui abrindo a primeira célula bíblica através do Instagram, através da internet. Então, os irmãos que já têm uma visão de célula, como funciona o trabalho em célula, não se apeguem, porque a nossa célula ela tem a nossa cara. Então, porventura, pode ser um pouco diferente daquilo que os irmãos estão acostumados, mas nós vamos estar aqui nesta célula, lendo a palavra de Deus, vamos estar conversando sobre a palavra de Deus de uma maneira totalmente informal, mas eu creio que vai ser um canal de bênção para a tua vida, também para as nossas vidas. Então, célula bíblica a partir de agora, ao vivo aqui no Instagram. Mas nós também temos, amanhã no sábado, a nossa live jovem. A live jovem, ela é a live que substitui o nosso culto jovem. Nós habitualmente na igreja nós temos o nosso culto jovem nos sábados às 20 horas. Então, nós vamos estar fazendo nesse mesmo horário, sábado às 20 horas, amanhã, nós vamos estar fazendo a nossa live jovem, que seria o nosso culto jovem. Então, só mais uma vez repetindo, ela seria no Facebook, mas nós vamos fazer aqui através do Instagram, no perfil @umadcap_, até para facilitar as participações dos nossos convidados. E também, após a nossa live jovem, nós temos a inauguração do Convidado Responde. Se você nunca ouviu
algo parecido, você vai ouvir pela primeira vez e vai poder assistir, vai poder participar através aqui do Instagram. Então, marque aí na tua agenda, 21 horas após a live jovem, aí você muda de perfil, vem aqui para o meu Instagram, que nós estaremos fazendo, inaugurando este quadro, O Convidado Responde. E o nosso convidado da semana vai ser o evangelista João Luiz Ávila. Aqueles que acompanharam a live de quarta-feira sabem de quem nós estamos falando. E nós vamos estar abordando o seguinte tema: não faço mal para as pessoas, eu serei salvo? Então, se você já está pensando a respeito desse tema, vamos ouvir o que o irmão evangelista João Luiz Ávila tem a falar a respeito desse tema através da Bíblia Sagrada. Veja bem, não estamos falando nada do nosso conhecimento apenas, mas vamos ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Tá bom, meus irmãos? E na quarta-feira nós temos o Madcap Entrevista. Então, toda semana, na quarta-feira, 21 horas, nós também temos o Madcap Entrevista. Vejo aqui, o pastor Luiz Gustavo já está conosco, está desejando aqui uma boa noite e uma abençoada noite a todos. Deus abençoe o pastor Luiz Gustavo. Também a Andriele está conosco. E, meus irmãos, deixa eu pegar aqui. Eu estava ontem na live falando a respeito de um livro, eu quero falar dele para que vocês entendam o que nós estamos falando. Eu apresentei aqui, O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingren. Tá? Se os irmãos não sabem quem é Gunnar Wingren, dá uma pesquisadinha depois aí no YouTube, no Google, que vocês vão ter uma ideia. O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingren. Aos amantes da leitura, essa é a monografia de graduação em teologia do fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Ela foi defendida no ano de 1909 no Seminário Teológico Sueco de Chicago, nos Estados Unidos. Eu mostrei até algumas coisas para os irmãos aqui dentro. Tem algumas fotos interessantes, tem algumas coisas históricas. Então, para aqueles que quisessem adquirir, eu creio que é um material muito interessante, muito edificante. E o pastor Luiz Gustavo, ele inclusive colocou no comentário, na hora eu não entendi, depois eu entendi o que ele quis dizer. Ele tem também uma indicação de leitura, meus irmãos. Então, eu acho muito válido isso. Ele está falando aqui que o domingo vai ser às 19 horas, viu? Domingo nós temos também, eu estou falando aqui da agenda da Madcap, do Departamento dos Jovens. Mas quando nós falamos da Igreja de Capivari, não podemos esquecer que também temos a live na terça-feira, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, também a live da igreja, onde nós temos sempre no domingo uma palavra pastoral. Então acesse facebook.com/iadcap e também nos siga através do Facebook, na página oficial da igreja, porque ali você vai acompanhar tudo o que está acontecendo no nosso campo eclesiástico. Nós, para quem não nos conhece, eu sou Lucas Teixeira e congregamos ali em Capivari do Sul. Somos superintendentes do Departamento de Jovens e estamos aqui desenvolvendo também esse trabalho através da internet. Meus irmãos, eu vou chamar o pastor Gustavo. Ele vai dar uma indicação aí desse livro rapidamente, porque nós queremos iniciar os nossos trabalhos para a nossa edificação espiritual. Vamos só esperar ele fazer conexão. Também a pastora Marcilene está entrando aí, Deus abençoe, pastora Marcilene, toda a família do pastor Luiz Gustavo, toda a diretoria. Meus irmãos, nós estamos nessa fase de aprendizado com Deus. A igreja ela saiu de dentro das quatro paredes e voltou a ter que edificar o seu altar em casa. Nós estamos aqui, na nossa humildade, em casa, no nosso lar, mas não podemos deixar de aprender de Deus, de adorar a Deus, porque nós saímos do templo, mas não deixamos de ser cristãos, não deixamos de cultuar a Deus. Também a psicóloga Lisielen está entrando aqui, Deus abençoe. Irmão de Jean, líder dos jovens, também juntamente conosco. Os irmãos vão entrando aqui na live, enquanto vai conectando aqui a chamada com o pastor Luiz Gustavo. Também o irmão Fernando vai entrando aí. Os irmãos vão entrando. Os irmãos podem ver aqui do meu lado aqui está a irmã Nassi. A irmã Nassi, nessa noite, ela vai participar conosco através desse trabalho que nós estamos fazendo nessa célula bíblica. Nós vamos estar meditando sobre a palavra de Deus, vamos estar conversando acerca da palavra de Deus, para que nós tenhamos também o nosso público feminino representado, né? Nós vivemos em uma fase da igreja
em que é totalmente diferente de como era no passado. Hoje as mulheres elas tomaram o espaço e isso tem sido uma bênção de Deus, porque nós vemos que muitas vezes nós temos muito a aprender com elas. E eu creio que também tem muitas mulheres nos ouvindo nessa noite. A irmã Lisiele já deu um retorno aqui, né? E então, uma de mulher para mulher, como diz aquele slogan daquela campanha famosa, que os irmãos já pensaram. E o pastor Gustavo está junto conosco nessa noite. Nós vamos deixar ele dar a sua saudação e fazer a sua indicação de livro, pastor Gustavo. Amém. Para que nós possamos já entrar no nosso trabalho. Uma boa noite, Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, queridos jovens, queridos irmãos, nossos superintendentes, irmão Lucas, irmã Laci, Deus abençoe este lindo projeto que Deus tem colocado em vossas mãos. E eu trago rapidamente a sugestão de livro. Eu gostei muito deste ponto que os nossos jovens, nossas crianças têm que aprender a ler, a conhecer a história da igreja, do Pentecoste, do movimento pentecostal aqui em nossa nação, nosso país, nosso Brasil, querido e amado Brasil. Mas eu trago também, irmãos, esta indicação deste livro aqui. David Wilkerson exorta a igreja. É um livro extraordinário, né, de um dos grandes pregadores de todos os tempos, né, dos Estados Unidos. David Wilkerson é aquele, né, querido companheiro Lucas, da história, da célebre história A Cruz e o Punhal, que também é um livro escrito por ele que narra a história de Nick Cruz, né? Muito bom, pastor Gustavo. Muito bom. Eu confesso para o pastor que esse livro eu não cheguei a ler, mas para os irmãos que não conhecem a história, eu vou só dar uma pinceladinha sobre quem foi David Wilkerson. David Wilkerson, meus irmãos, você que nos assiste, que nos escuta nessa noite, já vejo aqui a União dos Adolescentes da Assembleia de Deus, Ório. Agora há pouco estava acompanhando o trabalho deles, estavam adorando a Deus. E também Erinéia entrando aqui. Os demais irmãos, aqueles que não conhecem a história do pastor David Wilkerson, eu vou resumir em uma frase. O pastor David Wilkerson foi um grande missionário que saiu do Canadá para pregar a palavra nos Estados Unidos. E um dia, caminhando no centro da Times Square, no coração de Nova York, o Senhor, ele foi tomado de uma compaixão pelas pessoas que estavam perdendo a sua salvação, estavam rumo ao inferno, com um sentimento de comiseração por essas pessoas. Ali no coração da Times Square, começou uma revolução. Muitas pessoas se converteram e é onde hoje, até hoje, no lugar onde havia um teatro, onde haviam muitas peças de cunho homossexual, depravação moral, enfim, hoje existe a Times Square Church, uma igreja muito famosa, onde esse grande missionário desenvolveu e deixou ali uma semente plantada, um lindo trabalho. Então, os irmãos que tiverem oportunidade, mostra a capa do livro de novo, por favor, pastor Gustavo. Sim. Vamos ver aqui, ó. David Wilkerson exorta a igreja. Tá bom. É isso aí, bela indicação. Só para deixar um gostinho, um anseio, um desejo da leitura deste livro, eu queria narrar alguns tópicos aqui e já vou estar, né, me despedindo, continuando com vocês na live, mas agora como apenas um assistente. Mas olha que interessante, Lucas. Os temas são: por que sofrem os justos? A presença de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Olha que extraordinários temas. Chamado à aflição, produzindo frutos, humilhados por Deus, o povo de Deus sofre, né? O homem mais indesejado do mundo, fala a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa séria. A doutrina de Jezabel, chocando ovos de serpente, e Jesus está chegando. Encerro o livro com este tema lindo. Querido companheiro, muito obrigado por esta oportunidade. Me sinto honrado em participar e dizer que eu estou, jovens, participando da oração,
participando das lives, e eu gostaria que todos os obreiros, que toda a igreja, tivesse a mesma sensibilidade espiritual. Algumas pessoas, elas sentem falta. Eu estava conversando com o evangelista da igreja agora, ele disse: pastor, eu estou sentindo falta dos cultos. Nem todo mundo tem o mesmo sentimento, mas a noiva do Cordeiro, Lucas, está ansiosa adentrar a casa do Pai, almejando como um dia nós almejamos adentrar as mansões celestiais. A igreja está ansiosa, os jovens estão ansiosos. Eu creio que você, irmã Laci, estão ansiosos de entrar na nossa igreja, nos nossos templos, em lágrimas, chorando, adorando e dizendo para o Senhor: graças te damos, porque este vento passou e o condutor do barco, Jesus Cristo, está no cuidado. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe, pastor Gustavo. E é momento também de nós, enquanto isso, nós reedificar o nosso altar também nos nossos lares, né? Eu creio que nada é por acaso. O Senhor, ele está promovendo um despertamento grande para a parte da igreja que está percebida daquilo que o Senhor quer e irá fazer. Amém? Lucas, posso dizer uma coisa? Pode falar. Rapidamente. Isso que tu falou é lindo, extraordinário, fundamental. Ei, guarda essa no fundo do teu coração. Se até agora você não fez um culto no lar, cuido que você está dentre aqueles que estavam como antigamente perdidos dentro da casa do Pai. Deus abençoe e que todos nós tenhamos a sensibilidade de trazer, como nosso querido companheiro, irmão Lucas, superintendente da mocidade, falou agora, trazer a igreja para dentro da nossa casa. A nossa casa ser um templo onde o Espírito Santo de Deus possa habitar, operar, batizar, falar em línguas. Eu olho para vocês, eu olho para esse querido casal, eu olho para a Laci, eu imagino que enquanto vocês oram, enquanto vocês cantam, no vosso culto, no vosso lar, houve choro, houve língua estranha. E me corrige se isso não aconteceu. Em toda a casa de todo crente deveria ser assim. Deus abençoe, uma ótima noite, estou ligadinho com você, senão nós vamos tomar o tempo todo esta noite. Glória a Deus, pastor. Um abração, paz do Senhor, toda a família, Deus abençoe. Aí o pastor Gustavo, gente, vamos ver quem mais aqui que está na live com a gente. Vejo alguns irmãos entrando agora, irmão Abimael, irmã Thaís, irmã Carla Rocha. Vamos ver quem mais está aqui. Ah, é verdade, irmã Fátima. Deus abençoe, irmã Fátima. Pastor José Di. Yara Bodcin também está com a gente. O irmão Anderson estava concordando ali com a palavra do pastor. O irmão Anderson também está dando glória a Deus aqui. Meus irmãos, vamos adiante então, vamos dar início ao nosso trabalho. Nós estamos aqui no nosso quadro. Se você não sabe que quadro é esse, nós estamos na nossa célula bíblica. E eu disse inicialmente, se você já participou, conhece algum tipo de trabalho de célula, não se apegue, porque o nosso trabalho com célula é diferente, de repente, do que você conhece. Então, nós vamos estar meditando, nesta noite, acerca de algumas palavras da Bíblia. Vou pegar aqui minha Bíblia. Vou pegar essa aqui que é mais novinha. A palavra é a mesma. É verdade. Meus irmãos, nós vamos estar meditando acerca de algumas passagens. O Anderson está dizendo aqui que o livro tem para baixar na internet. O bom é comprar assim, né, Anderson? O bom é comprar assim, melhor ainda, né? Ter em mãos. Mas, se os irmãos tiverem como fazer o download, só tome cuidado aí com a pirataria, bem, meus irmãos? Temos que respeitar também as leis de direito autoral. Rosane Rocha está mandando aqui abraço, Deus abençoe. Irmã Simoni também está online aí. Deus abençoe, irmã Simoni, irmão de Israel. Meus irmãos, eu convido aqueles que estão conosco, vamos abrir nossa Bíblia. Nós vamos fazer algo dinâmico, só que bem prático. Convido os irmãos, vamos abrir em João, Evangelho de Jesus. Vamos para o Novo Testamento. Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João.
Vamos abrir aqui. Vamos ver aqui a partir de onde que nós vamos ler. Vamos ler a partir do capítulo 8, amém, irmãos? Nós vamos fazer a coisa de uma maneira dinâmica. Vamos ler aqui alguns versículos. Depois a gente vai conversar a respeito dos versículos que nós lemos. E vamos ter a participação de alguns dos irmãos que já estão na audiência, tá bom? Então, eu vou começar lendo aqui. Eu vou ler... Vamos fazer assim, ó. Eu vou ler aqui 20 versículos. Ela se lê mais 20. Assim a gente vai. João, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. De outra feita, lhe falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa? O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois os judeus, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Vou ler a partir de 50 então, tá, irmãos? Só os irmãos que estão entrando agora saber onde a gente está lendo. João 8, versículo 50. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada.
Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Meus irmãos, vamos fazer uma pausa agora na leitura. Vamos conversar a respeito disso que nós lemos. Já vou chamando aqui também nosso participante. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui, se você entrou agora, nós estamos lendo João capítulo 8. Nós lemos todo o capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo João. Aqueles que estão entrando agora, ao lado aqui está minha esposa, irmã Laci. E eu já vi um apontamento aqui. Os irmãos podem fazer isso, viu? Se os irmãos quiserem colocar aqui algum versículo, estou vendo aqui a Maricel, a irmã Thaís, também alguns outros irmãos. Se os irmãos quiserem fazer algum apontamento, podem colocar o apontamento aqui no comentário. Eu vi que o Abimael colocou aqui João 8:32, que é um versículo que foi bem usado aqui alguns tempos atrás, aí por pessoas não somente do nosso círculo, mas que tem popularizado, né? Os irmãos sabem que até no ramo político. Mas vamos falar a respeito da Bíblia. Meus irmãos, nessa noite nós temos como convidado para estar participando desta... nós colocamos como nome célula, né? Mas é a nossa maneira de fazer a célula. E nós convidamos o irmão Anderson para estar conosco. Boa noite, irmão Anderson. Deus abençoe. Sua palavra para a nossa audiência. Tá me Os ouvindo? irmãos conseguem ouvir o áudio do irmão Anderson? Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo bem daqui, irmão Anderson. Também a Alice Velho está conosco. Fernanda Ávila, Deus abençoe. Irmão Felipe, irmã Fernanda, Luiz Felipe, essa família abençoada lá da Santa Rosa. Meus irmãos, nós lemos aqui no início do capítulo uma palavra muito conhecida a respeito da mulher adúltera. Então, nós vemos que Jesus ele estava no Monte da Oliveira. E o engraçado é que é o seguinte, enquanto as pessoas estão seguindo a sua vida normal, nós sabemos que sobre os ombros de uma liderança, dos profetas de Deus, dos homens e mulheres de Deus, existe algo a mais que os líderes precisam fazer. E eu vejo que Jesus ele saiu do convívio das pessoas e foi para o monte. Jesus ele passa a noite no Monte das Oliveiras. E durante a manhã a Bíblia diz que ele vem para o templo. E Jesus ali no templo, ele ensinava o povo que vinha ter com ele. E nós vemos que uma mulher, ela foi flagrada em adultério e ela é trazida até a frente de Jesus, porque os fariseus eles queriam tentar Jesus. E essa passagem é muito bem conhecida, né, irmão Anderson? É verdade. E nós podemos pontuar algumas coisas. A Bíblia diz que eles tentam Jesus e chegam para ele e diz para ele, olha, essa mulher ela foi pega em flagrante. O que tu diz a respeito? E aí, irmão Anderson, quais foram as palavras de Jesus? E Jesus fala que se tivesse algum deles, né? Quando ela aponta, eles entregam ela para Jesus e falam que ela foi pega em adultério. Jesus fala que se algum deles não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. A gente entende que todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Naquele momento, talvez todos eles estavam com um sentimento, talvez de santidade, acusando somente aquela mulher, entendeu? Tentando mostrar para Jesus que só aquela mulher tinha o pecado, que por ela ter adulterado, que é um pecado grave, todo pecado é pecado, mas Deus vai dizer que tem pecados que é para a morte, mas no caso do adultério, né?
A Bíblia condena, assim como todo pecado é condenado. Mas aqueles homens tentaram mostrar para Jesus que talvez eles eram melhor que aquela mulher, porque ela foi pega no adultério, e na antiga lei, quem fosse pego em adultério teria que ser morto, apedrejado. Só que Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Só que Jesus, ele é Deus, ele tem um pensamento além do homem, a sua intelectualidade é maior que homens, e Jesus, ele vê que aquela mulher ali se arrependeu, está na presença dele, e ele fala: aquele que não tem cometido pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles largam as pedras, e do mais velho, do mais novo, vai saindo, porque eles reconheceram que na presença de Jesus, todos somos pecadores. Jesus falou que não há um bom, a não ser o Pai que está no céu. Então, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores, nós somos falhos, não há ninguém melhor do que ninguém. Somente Jesus pode nos purificar do pecado, nos livrar do pecado. Se assim nós reconhecer o pecado, como aquela mulher reconheceu que estava na face, na presença do Senhor Jesus Cristo, e que nós não venhamos ser como aqueles homens, apontar o pecado, meu irmão. A palavra vai nos dizer: antes de acusar o teu irmão, tire a trava do teu olho. Ou seja, antes de tu tentar acusar alguém, antes de tu tentar ofender, ser maior do que alguém, se coloca no lugar, porque você é semelhante. Todos nós somos irmãos, todos nós somos pecadores, e só há um Deus no céu que nos libertará, que nos purificar de todos os nossos pecados. Eu até, irmão, para não estender muito, estava lendo com a minha esposa hoje, Isaías 53, que fala sobre Jesus, que ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, né? E foi o que aconteceu. Aquela mulher reconheceu o pecado, aquelas pessoas estavam acusando ela. Hoje, infelizmente, no nosso mundo, a gente é acusado. O mundo lá fora nos acusa, o mundo lá fora nos julga. Só que, infelizmente, eles ainda estão com seus olhos espirituais fechados, porque eles não conhecem, não reconhecem que eles são igual a nós. São pecadores. Irmão Lucas, um defeito do mundo, até a gente vive isso às vezes no nosso convívio, que as pessoas pensam que quando a gente se converte, quando a gente se batiza e aceita Jesus, a gente não pode mais pecar, a gente não pode mais errar. O mundo tem a gente como santos, só que santos somente ao Senhor. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas, só que, para completar e finalizar minha participação, tem dois pecados, irmão Lucas. Tem o pecado voluntário, que é aquele pecado que eu escolho pecar, eu sei que é errado, eu sei que Deus condena, só que tem aquele pensamento: não, eu vou pecar, mas eu vou ali, oro, Deus me perdoa, eu sei que é errado fazer tal coisa, mas eu vou fazer, porque se eu dobrar o meu joelho, eu vou ter o perdão. Só que, meu irmão, infelizmente, se a gente ter esse pensamento de continuar pecando, caindo no erro por uma escolha, Deus não vai nos perdoar, porque não está saindo sinceridade do nosso coração. Mas aquele pecado que a gente não escolhe, a gente cai por talvez uma opressão do diabo, talvez uma fraqueza que a gente tenha, e a gente quebrantar o nosso coração, como aquela mulher chegou aos pés de Jesus chorando, em pranto, se ajoelhou na presença. Deus viu dentro do coração dela o arrependimento, que nós viemos ser como Jesus. Que a gente não venha julgar o mundo, porque quem somos nós para julgar o mundo? Nem Jesus veio para julgar o mundo, porque chegará o tempo do julgamento, mas não é o tempo hoje. Hoje estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do arrependimento, que Jesus veio abrir os nossos olhos, porque só crendo nele, se arrependendo e não cometendo mais o pecado voluntário, porque a gente sabe que infelizmente existe o pecado voluntário, que é aquele pecado que eu escolho pecar, a qual, se a gente não cuidar, não terá o verdadeiro arrependimento. Mas se a gente verdadeiramente lutar contra o pecado e não julgar o nosso próximo, abraçar, acolher, nós veremos Cristo Jesus, porque esse coronavírus é só um dos sinais que hão de acontecer. Amém, irmão Lucas? Desculpa o tempo, mas Deus vai tocar. Não sai, irmão. A gente vai sendo tocado pelo Espírito Santo, porque nenhuma palavra que sai de nossa boca sai de nós mesmos, porque nós estamos ligados no céu. Como Jesus falou,
que, como sabes que tenho dito, Jesus respondeu que a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E ele vai falar aqui, e dizia, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Que nós venhamos, irmãos, nos desprender da terra, nos desprender de tudo que nos leva ao pecado e nos ligar ao céu, ligar à nova Jerusalém, que é a nossa verdadeira e eterna morada. Vamos ser fiéis. Eu confesso para os irmãos que estou sentindo uma saudade tremenda de estar cultuando com os irmãos ao vivo no templo. A gente sente falta. A live é bom para que a gente possa nos manter conectado, para que a gente não venha cair na apostasia, porque se a gente fica muito tempo sem participar, sem estar com os irmãos, não que isso seja uma desculpa, se esses irmãos estão me entendendo, mas se a gente não continuar incentivando os irmãos a estar na presença de Deus, tem pessoas que caem, que se apostasia, e isso é bom, mas que a gente venha logo, irmão, estar no templo com os irmãos, vendo os irmãos tocar, louvando ao Senhor, que esta pandemia venha ser mais um combustível para que a gente venha estar na presença do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, que a paz do Senhor venha ser com cada Irmão, um. não sai. Oi? Não sai ainda. Não, vamos Tá como se continuar. estivesse despedindo, mas não sai da conversa. Ela tá boa. Tá ok. Irmãos, vamos voltar ao texto aqui, para nós não perder o foco. Os irmãos até estavam colocando, enquanto o irmão estava falando ali, é verdade. Agora temos o cantor Rodrigo Alves conosco, Deus abençoe. Agora nós temos que pontuar alguma coisa a respeito dessa mulher. Porque as pessoas, às vezes, fazem uma análise do pecado, inclusive, muito simplista. Como se todo pecado fosse igual. Isso não é verdade. Porque nós temos aqui um pecado de segundo grau. Como assim, irmão Lucas? Eu ouvi falar que pecado é pecado, todo pecado é pecado. É verdade. Todo pecado é pecado. Não estou dizendo que o pecado está certo. Não é isso. Mas esta mulher, ela havia cometido um pecado de segundo grau. Os irmãos conseguem me escutar? Amém. Está cortando ou não? Está cortando o áudio ou não? Tá Então dando umas retornei, irmão. trancadinhas só, irmão Lucas. Tá dando só umas trancadas. Tá dando umas Está falhadas dando uma só. travadinha? Acho que é por causa do Tá. sinal, eu acho que é Esse esse vento. pecado era um pecado de segundo grau. Por que esse pecado era um pecado de segundo grau? Porque essa mulher, ela havia não somente pecado contra a santidade de Deus. Essa mulher, ela não havia pecado somente contra Deus. Ela havia também pecado contra o seu próprio corpo. A Bíblia diz que ela foi flagrada em adultério. Ela não ofendeu uma pessoa, ela não veio a mentir, sabe? Ela não brigou com alguém, não matou alguém, não cometeu um homicídio. Mas ela pecou contra o seu próprio corpo, inclusive. A Bíblia diz que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Tem pessoa que está brincando, achando que pecado é tudo igual. Não, existe uma gravidade maior naquilo que ela cometeu. E como o irmão bem salientou, era pecado que, segundo a legislação daquela época, ela poderia ser morta, ser apedrejada. Por isso eles trouxeram diante de Jesus, para tentar Jesus e ver o que Jesus ia dizer. Só que o interessante é que o irmão bem salientou que Jesus, ele devolve o questionamento para eles e diz que quem nunca pecou atira a primeira pedra. E Jesus dá essa lição de que, embora o pecado dela fosse de repente mais grave, ou tão grave quanto outros que aqueles fariseus estavam cometendo, nenhum de nós pode dizer que nós não temos pecado. Como o irmão bem salientou, às vezes parece que alguém que está numa liderança de um trabalho, ou até um pastor, ou até um presidente, pastor-presidente, enfim, que a pessoa, ela é uma pessoa que não tem pecado. Isso é uma mentira. E aqui tem um parênteses que eu quero abrir, porque muitas vezes nós criamos isso como barreira para estarmos entrando na igreja, vamos dizer assim. Eu vejo muitas pessoas, ouço muitas pessoas dizerem, eu quero ser crente,
Mas quando eu for crente, eu quero não continuar fumando. Eu estou em uma situação que eu não posso ser crente porque eu tenho tal e tal e tal falha. Meus irmãos, isso não converge em nenhum momento com a realidade. Nós que somos crentes hoje, nós falhamos todo dia, só que todo dia nós sabemos que existe um Deus no céu para nos perdoar do pecado, que o irmão Anderson pontuou bem, aquilo que não é voluntário. Porque quando eu vou pecar e eu digo assim, ó, eu vou fazer e eu quero fazer e pronto, ponto final. Como diz o pastor Luiz Gustavo, não resta sacrifício para esse tipo de situação. Mas, quando nós nos arrependemos daquelas falhas que nós estamos lutando contra, sabe aquele momento que nós falhamos, às vezes nos mesmos pontos, mas nós estamos ali batalhando contra a nossa carne, contra o nosso eu, sabendo que nós somos falhos, reconhecendo as nossas misérias. Existe um Deus no céu que está ouvindo a nossa oração. E aí ele vem e exerce aquilo que ele exerceu com essa mulher, a sua misericórdia. Porque Jesus, ele olha para ela, depois que todos vão largando aquelas pedras e vão saindo, ele olha para aquela mulher, a Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão, aí ele endireita o seu corpo e olha para a mulher e diz, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Está aqui, nós lemos, versículo de número 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aí a mulher disse, ela disse, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse para ela, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Só que muitas vezes tem pessoas que terminam a leitura por aqui. E nem eu te condeno, ponto. Mas o versículo segue, diz o seguinte, vai-te e não peques mais. Então veja que a instrução de Jesus é para que nós venhamos a continuar batalhando contra o pecado. Não é porque nós somos falhos que nós temos que nos entregar ao pecado. Não é isso. Mas também não pode ser as nossas falhas um empecilho de nós chegar na presença de Deus. Foi para isso que Jesus desceu da terra. Foi para isso que Jesus morreu. Foi por causa dos nossos pecados. Para que o véu fosse rasgado. Para que nós pudéssemos orar e a nossa oração chegar no céu. Para que não precisasse o sumo sacerdote estar intercedendo por nós. Hoje, quem intercede por nós? Nós sabemos, nós oramos, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e em nome de Jesus, a nossa oração chega até Deus. Então, este caminho ele está aberto. Não por causa da nossa bondade, das nossas qualidades, não. Mas justamente por causa disso, porque nós somos pessoas falhas que estão batalhando contra as suas falhas, mas que se arrepende e esse Jesus misericordioso perdoa. Eu não sei se ela quer fazer alguma colocação em cima dessa passagem da mulher adúltera, ou nós podemos passar adiante do outro tema que nós lemos aqui. Me chama muita atenção a sabedoria do Senhor, né? Como o Senhor era sábio, e Ele é sábio, porque Ele ainda está entre nós através do Seu Espírito. E como em todo tempo o Senhor Ele nos ensina, né? E a palavra aqui também nos relata que nós julgamos, né, segundo a nossa carne, mas o Senhor, se Ele julga, né, pelo Espírito, porque Ele é justo. E o Senhor, Ele nos dá um ensinamento, porque quando aquela mulher é atirada aos seus pés, né, porque a intenção daqueles homens é que ela fosse realmente apedrejada e morta, porque assim a lei nos diz. Então, como todos os pecados, em tudo que nós pecamos, independente de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, há uma consequência, né? Mas o Senhor, Ele veio para nos libertar, para nos absolver dos nossos pecados, mas há uma condição, né? Vais e não peques mais. E o Senhor nos diz que se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque
não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então, que nós não venhamos, né, fazer como esses homens simplesmente julgar segundo a nossa carne, mas que nós venhamos buscar, né, o Espírito Santo, até para que nós venhamos, nós como liderança, né, vejo que também está a Miriam ali, e o César, que nós, como liderança, nós venhamos buscar no Senhor a direção de instruir, né, os nossos liderados. Nós temos que ter essa sensibilidade de espírito. Isso não se dá somente pela presença do Espírito Santo, que ele sabe como nos conduzir, como nos ensinar e até como nós caminhar como pessoa, né, como essa mulher, né? Porque nós pecamos todos os dias. Quem não peca? Todos nós pecamos. Amém. Glória a Deus. Irmão César e irmã Miriam, superintendentes de jovens de Palmares do Sul, também estão conosco. Deus abençoe os irmãos. Irmão, eu vou passar aqui para o próximo assunto que nós lemos aqui no capítulo 8, porque Jesus ele começa uma discussão. Para quem estava prestando atenção ali na leitura, até vou falar para os irmãos que entraram agora, nós lemos aqui todo o capítulo 8 de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Às vezes a gente diz Evangelho de João e não se toca, né? Porque o Evangelho, na realidade, ele era de Jesus, com a visão de João. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é muito particular, porque traz algumas coisas que são preciosidades para o nosso entendimento. E Jesus ele começa aqui no restante, do versículo 12 em diante, uma discussão com os fariseus, porque Jesus eles vêm questionando a autoridade de Jesus, e Jesus ele vem se impondo como autoridade. É difícil até a gente se imaginar isso. Jesus na rua, vamos dizer assim, discutindo com os fariseus, ali inclusive no templo, né? Ele estava ensinando, interrompe com a mulher adúltera, e depois começa uma discussão, e nós trazemos bem para a nossa realidade do nosso dia a dia, né? Só que Jesus ele começa a discutir. Eu estava dizendo para minha esposa ontem, Jesus era um ser estupendo, porque Jesus ele era a excelência do dom de sabedoria. Verdade. E o dom de sabedoria é o Espírito Santo usar a pessoa para transmitir uma realidade de Deus. É diferente do dom, por exemplo, de conhecimento. O dom do conhecimento, que é o que nós conhecemos como o dom da revelação. Quando Deus usa uma pessoa para revelar aquilo que está no coração de uma pessoa. Mas Jesus, ele não somente esse dom, mas ele também, nós vemos muito Jesus, ele revelando a essência da sabedoria de Deus. E por isso que muitas vezes, quando ele era pequeno, mas vem cá um pouquinho, esse aí não era o filho do carpinteiro. Então nós vemos que Jesus, ele vem exercendo o Espírito Santo de Deus, usando Jesus de uma maneira tremenda, até porque eles são um, e esse mistério nós não conseguimos entender, somente vamos compreender na eternidade. Mas Jesus ele começa uma discussão, os fariseus querendo se impor como autoridade espiritual, porque eram fariseus, porque eram mestres, e Jesus ele se impondo na sua sabedoria, no conhecimento das coisas de Deus e até aquilo que estava oculto. Os fariseus eles apenas conheciam a lei, mas Jesus vem implantar a graça, um outro testamento. Por isso que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a palavra testamento significa aliança. A antiga aliança é a nova aliança. Jesus veio estabelecer uma aliança de amor. Ele não veio desprezar a lei, porque a lei ela já apontava para Jesus. Mas ele veio cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança. E isso causou confusão na cabeça dos judeus. Os fariseus não conseguiam entender como funcionava isso, esse mistério, e eles não aceitaram Jesus como quem ele era. E por isso eles começaram naquela confusão, aquela discussão. Mas Jesus vai dizer uma coisa muito interessante, que até o irmão Abimael pontuou, versículo 31, a Bíblia diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente
sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vemos que muitas pessoas hoje, elas estão como esses fariseus estavam. E, veja bem, eu não estou aqui sendo preconceituoso, não é isso. Mas aquilo que para nós é a verdade, a Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele se coloca como verdade. E nós vemos que tem muitas pessoas que estão seguindo a mentira. Muitas pessoas não conhecem Jesus, estão distantes de Jesus. Quem sabe alguém que nos ouve nesta live, ou vai nos ouvir nessa live, quem sabe em outra rede social, vai estar ouvindo esta célula, vai estar assistindo. Muitas pessoas, elas, não por mal, mas porque buscam às vezes uma solução para os seus problemas, buscam uma solução, uma saída para a sua vida, às vezes em outras portas que não seja Jesus. E às vezes as pessoas, elas vão para o ocultismo, e o ocultismo não resolve. Às vezes até resolve momentaneamente os seus problemas, mas depois vem um problema maior, às vezes insolúvel. Às vezes vão para outra religião, ou recorrem a um feiticeiro, e ali o problema novamente, ele parece que está resolvido, resolve um problema, mas depois vem a conta daquela ação. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ele estava falando para os fariseus, olha, só um pouquinho. Eu vou falar com as minhas palavras. Não é assim que a Bíblia diz, mas é como se Jesus parasse os fariseus e dissesse, olha, só um pouquinho. A religião que vocês estão vivendo, ela é falha. Mas eu sou o caminho. Se vocês conhecerem a verdade, eu sou a verdade. Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Essa religião que vocês estão vivendo, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ver que vocês estão vivendo algo que é errado, estão praticando algo que é errado, porque eles levaram a mulher, esquecendo que eles também tinham pecado, achando que eles eram perfeitos, achando que eles estavam acima daquela mulher. Mas Jesus estava dizendo para eles, é como se Jesus dissesse, olha, vocês também precisam da misericórdia de Deus. É verdade, aleluia. Então, assim como aqueles fariseus estavam no engano, isso não, nenhum de nós está livre. Nós trilhamos outros caminhos enquanto nós não professávamos a fé cristã. Eu tenho certeza que muitos irmãos que hoje professam a fé cristã, outrora trilharam outros caminhos. Tem amigos meus que viveram mais de 30 anos no Espiritismo, onde ouviram ali, olha, isso que tu está vivendo é porque em outra vida tu foi uma pessoa má, tu foi isso, tu foi aquilo, e aí por isso nessa vida tu tem que sofrer. Meus irmãos, se você nos assiste nesta noite, isso é uma mentira. Esse não é o plano que Jesus tem para nossas vidas. Jesus quer que todo homem, toda mulher, ele vá bem. E não existe essa coisa de reencarnação. Existe, sim, ressurreição dos mortos. Aquilo que nós cremos. Aqueles que morrem, eles aguardam a ressurreição dos mortos. E o plano de Jesus, o caminho de Jesus, ele é perfeito para a tua vida, para a nossa vida. Só que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, vocês precisam conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade está aqui. A verdade está aqui. Jesus disse, permanecerdes na minha palavra. Versículo 31. Permanecerdes na minha palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabe, eu me arrepio quando eu digo isso. Jesus, ele tinha plena certeza, porque Jesus é Deus. E Jesus, ele tinha plena certeza de que todos aqueles que seguem a sua palavra, eles encontram o caminho da vida eterna. É verdade. Nós temos 20 segundos para encerrar essa live, e nós vamos estar abrindo novamente a live para nós estarmos continuando esse assunto. Então, se você está conosco, não saia, nós vamos encerrar e vamos abrir uma outra live.